Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu, professora Arabel, e você, vamos trabalhar um pouquinho nesta aula sobre as equações. Isso, equações matemáticas do primeiro grau. O que são as equações, como é que elas nos ajudam a resolver problemas do dia a dia, em que situações as equações são a ferramenta de resolução, tá? A matemática apresenta para vocês várias possibilidades de ferramentas na resolução de problemas e nós vamos conhecer a equação do primeiro grau. Vamos lá para a aula. Os objetivos que nós teremos, então, reconhecer equações, como ela é escrita, tá? Em que situação ela aparece e transcrever o enunciado para a linguagem matemática. Pegar o probleminha, situação-problema, e traduzir algebricamente para a linguagem matemática. E isso você já sabe fazer. Estudou lá quando estávamos falando sobre polinômios e monômios, nas traduções algébricas, tá bom? Você lembra o que são equações? Equação você já deve ter visto um pouquinho dela em anos anteriores, né? Então, lembra qual é a estrutura de uma equação? Como eu vou equacionar um problema? Em quais situações elas podem ser utilizadas? Vamos ver tudo nesta aula. Você já ouviu a expressão o X da questão? É uma expressão bem popular até. Ela é utilizada quando temos um problema dentro de uma determinada situação. Matematicamente, dizemos que esse X é o valor que não se conhece, assim traduzimos a situação em uma equação matemática. Então, numa conversa na sua casa, na escola, numa roda de amigos, enfim, e o X da questão? Qual é o X da questão? Então, X é um valor desconhecido, tá? A letra dentro da matemática representa um valor desconhecido. Não precisa ser só X, né? Pode ser qualquer letrinha do nosso alfabeto, mas é bem mais comum usarmos o X, tá bom? Então, uma equação vai envolver um valor desconhecido, logo vai envolver a letrinha, tá bom? Equação é uma maneira de resolver situações nas quais surgem valores desconhecidos, quando se tem uma igualdade, outra informação. Além de uma letra, eu vou usar o sinal de igual. Por serem desconhecidos, esses valores são representados por letras. Vou deixar um tempinho para você copiar esse conceito no seu caderno, faz um destaque bem legal nele, que a gente já continua com a aula. Vamos colocar esse conceito numa situaçãozinha problema. Vamos fazer um exemplo para você já formar aí o conceito na sua cabecinha, já ir desenhando na sua cabeça matematicamente o conceito de uma equação, tá? Josué possui uma balança antiga de 2 pratos e colocou algumas caixas e alguns pesos em cada lado da balança,
conforme a ilustração. Antigamente, fala aqui antiga, né? Porque as balanças tinham 2 pratos. Um mercadinho antigo, pergunta aí para sua avó, para seu avô, para alguém que já tenha visto esse tipo de objeto, essa balança com 2 pratos. Para que ela serve? Para mostrar o equilíbrio, tá? Então, quando os pratos estão equilibrados, quer dizer que existe uma igualdade entre os pesos ali que estão sendo colocados nos pratos. Para isso que serve essa balança. Pediu para que seu neto, Pedro, descobrisse a massa da caixa X. Então, aqui na ilustração nós temos os 2 pratos da balança. No prato que está à esquerda, 2 caixas com o peso X, desconhecido, e 2 pezinhos, né? Pezinhos ali de metal mesmo. Um pesa 500 gramas e o outro 100 gramas. No prato direito da balança, que está equilibrada, ó, não está nenhuma para cima, nenhuma para baixo, elas estão equilibradas, apenas uma caixinha com o peso desconhecido e os 2 pezinhos metálicos aqui, ó, 250 gramas, 500 gramas. Então, qual é o peso dessa caixa X? Quanto pesa essa caixa? Vamos ver. Descubra a massa da caixa, tá? Massa é o peso que a gente dá um nomezinho ali de peso para você entender direitinho, né? É mais comum, mas o que nós estamos procurando é a massa da caixa. Perceba que a balança está em equilíbrio, vimos isso, né? Ou seja, a massa do lado esquerdo, o que tem do lado esquerdo da balança, pesa a mesma coisa do que tem do lado direito da balança, tá? Então, os elementos são diferentes, mas o peso das massas é o mesmo. Pedro retirou os elementos que possuíam a mesma massa. Olha a estratégia do Pedro. Ele vai tirar aquilo que é igual para ver se continua equilibrado. Elementos que possuíam a mesma massa de cada prato da balança, de modo que ela permanecesse em equilíbrio. Então, ele tirou os 2 pesos maiores ali de 500 gramas, certo? Para frente. Assim, Pedro ficou com uma caixa e o peso de 100 gramas de um lado e o peso de 250 gramas do outro, tá? Então, aqui, ó, ele ficou com uma caixa que eu desconheço o peso, a massa X, um pezinho metálico 100, igual a um pezinho metálico 250. Essa é a tradução algébrica daquela situação problema. Quanto mais 100 é igual a 250? É isso que você precisa pensar para resolver essa situação. Quanto mais 100 é igual a 250? Claro que você já fez isso de cabeça, né? 250 menos 100 é igual a 150. Ah, mas a prof falou para eu fazer quanto mais 100 e agora está falando menos? Por que isso? Porque quando você quer descobrir um valor desconhecido numa adição, você faz o processo inverso, que é a subtração, certo? E para não deixar dúvidas sobre essa resolução, você vai copiar essa telinha aqui e a gente já continua com a aula. Então, 2 coisas você já tem importantes aí marcadas no seu caderno.
a definição da equação, que usa uma letra e o sinal de igual, a igualdade, e agora você tem uma equação resolvida, né? O x mais o 100 é igual a 250. Qual é o processo inverso ali da soma? A subtração. Conseguimos descobrir que o x, ou seja, a massa de cada caixa é 150 gramas, tá? Mas nem sempre as equações vêm tão simples assim, que basta fazer a operação inversa. Então, é preciso conhecer os processos de resolução. Não é uma coisa difícil, extensa, nossa, uau, não vou conseguir. Não, é só que você tem que começar bem devagar agora, entender que existe essa possibilidade de pensar no processo inverso e que estratégias vão aparecendo para a resolução da equação que você tem, conforme a situação, problema que você traduziu, tá? Então, vamos para frente para continuar exercitando esse conceito de equação. Daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. É uma situação problema. Usando a letra X, escreva uma expressão que determina calcular a idade de Karina, a idade que Karina tem hoje. Então, qual é a informação desconhecida? A idade de Karina. Ela vai ser representada por X. Com essa informação, você vai traduzir o restante do enunciado, tá bom? Com atenção, com cuidado, faça bem devagar que a gente já corrige. Vamos então escrever essa expressão que representa a idade de Karina hoje? Olha lá. O que significa daqui a 5 anos? Primeira coisa que você tem que pensar, que daqui a 5 anos eu estou mais velho, né? Estou 5 anos mais velho, então eu tenho que somar essa quantidade de tempo na idade. E a idade de hoje? A idade de hoje é a idade desconhecida, é o X. Então, o X, a idade de hoje, mais 5, quer dizer, mais 5 anos, ela vai ter 37 anos. Conseguimos saber qual é a idade de Karina hoje? De cabeça? É a mesma situação das caixas. Quanto mais 5 é igual a 37? Faz a operação inversa aí. A operação inversa vai ser 37 menos 5 e é 32. O exercício não pede para calcular isso, mas é uma coisa que você já pode fazer e treinar o seu pensamento matemático aí na resolução, certo? Então, a expressão que permite calcular a idade de Karina tem hoje é x mais 5 igual a 37.
Se quisermos saber a idade dela hoje, fazemos a operação inversa e chegamos aos 32 anos. Tranquilo? Segundo exercício, já que o de Karina foi tranquilo, né? Vamos pensar então aqui de novo nas balanças, nos pratos aqui no equilíbrio. Pablo colocou em uma balança 2 caixas que marcam 5 quilogramas. Como que eu sei que marcam 5 quilogramas? Porque no desenho, num prato está mostrando 2 caixas e no outro prato está mostrando 5 quilos, 2 pesos de 2 e um pezinho de 1, tá? Então, o que tem no prato com as caixas é igual ao que tem no prato com os pesos. A massa da caixa maior é igual ao triplo da caixa menor. Informação importante, você vai destacar na hora da cópia. Usando a letra X, represente esse fato com uma igualdade. Então, informações importantes, que a balança está equilibrada, ou seja, as 2 caixas pesam 5 quilos. Né? E outra informação é que a caixa maior é o triplo da caixa menor, tá? Copia direitinho isso aí, destaca essas informações importantes para nós corrigirmos na sequência. Corrigindo esse nosso exercício 2, fazendo a tradução algébrica dessa situação da balança. 3x porque é o triplo do x. E da onde saiu esse x, professora? Não é da caixa menor? Eu sei quando pesa a caixa menor? Não sei. Então eu sei que ela vai ser x. A caixa maior, eu sei que é o triplo da menor. Então 3x. 3x mais x é igual aos 5 quilos que está no outro prato. 3x mais 1x, adição algébrica de monômios, 4x. 4x é igual a 5. Então, essa é a equação ou a expressão, né, que representa a situação, problema daqui do nosso segundo exercício, tá ok? Tradução algébrica simples. Para frente. Uma aplicação de equação no estudo, né, do cálculo da velocidade média. A velocidade média é uma das situações onde o conhecimento das equações irá nos ajudar. Que distância pode se percorrer em certo tempo, tá? Então, se eu faço uma pergunta, é uma coisa que eu não sei. Se eu não sei, é um valor desconhecido, logo usamos uma letra, logo podemos equacionar essa situação, tá? Então, a distância percorrida, o tempo que eu vou levar para percorrer uma distância, vai depender da minha velocidade. Depende da velocidade que se alcança. Logo, existe um valor desconhecido e assim podemos montar uma equação matemática para resolver. Se o carro é mais veloz, percorre em menos tempo.
Se o carro é menos veloz, percorre em mais tempo, tá? Então, para se trabalhar com velocidade média, fazemos a seguinte consideração. Anote aí, velocidade igual distância percorrida dividida pelo tempo gasto. Essa é a equação que vai resolver problemas de velocidade média. Distância percorrida dividida pelo tempo gasto. Vamos ver. Desenvolvendo certa velocidade média, um motorista percorreu de carro a distância entre as cidades baianas Salvador e Mangue Seco em 4 horas. Sublinha aí 4 horas. Se o motorista tivesse aumentado em 20 km por hora, sublinha aumentado 20 km por hora, a velocidade média teria percorrido a mesma distância em 1 hora a menos, ou seja, em 3 horas. Como calcular a distância percorrida? Outra informação que você vai destacar aí durante a sua cópia é mesma distância em 1 hora a menos. É a outra informação que precisa para fechar essa tradução algébrica. Faça com carinho, com atenção, para que a gente já corrija. Então foram 3 informações que você destacou, olha lá. Distância percorrida pelo tempo gasto é a equação que calcula a velocidade média. As 3 informações, a velocidade média entre Salvador e Mangue Seco, que levou 4 horas, não sei qual é a distância, então x divididos por 4. Isso é velocidade, distância x divididos pelo tempo 4 aqui. Se o motorista tivesse aumentado mais 20, continua escrita da tua equação, teria percorrido a mesma distância, igual a 1 hora a menos, ou seja, x divididos por 3. E é assim que nós montamos a nossa equação. A distância entre Salvador e Mangue Seco em 4 horas, mais 20 km se fosse a velocidade aumentada, ia diminuir a quantidade de velocidade que eu usei. MMC entre o 4 e o 3 é 12, arrumando essa fração, né, fração equivalente, 12 divididos por 4, 3, 12 divididos por 1, 12 vezes 20, está aqui 240, 12 divididos por 3, 4 vezes x, 4x. Fiz a minha equação, na eliminação do denominador, ele está dividindo, para eliminar esse denominador, multiplico pelo mesmo valor. Multiplicando por 12 os dois termos, o denominador some. Aí eu tenho 3x com menos 3x, 4x com menos 3x. Eu preciso tirar esse x ali, né? O processo da adição. Então, eu vou tirar dos dois membros 3x para ficar com um x só
e poder resolver esse problema. 240 é igual a x, ou seja, a distância percorrida foi de 240 km. E assim você usou equações para resolver uma situação problema, ok? Uma equação é uma igualdade que apresenta uma ou mais incógnitas. Situações problemas podem ser traduzidas para equações matemáticas, usando a letra no valor desconhecido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo da prof e até a próxima.